Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje é dia 28 de outubro de 2022, são 7 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá na Ucrânia, e até aqui o dia está muito tranquilo. Tivemos uma pasmaceira enorme ontem e hoje, o que não deixa de ser uma coisa positiva, né? Mas tivemos, de novo, explosão em Shakhtarsk, na região ocupada de Donetsk. A gente descobriu que aquela explosão que aconteceu ontem na parte da manhã, lembra que houve uma segunda explosão? Foi porque o cinegrafista de uma rede de televisão russa mostrou o estrago da primeira explosão e assim mostrou que tinha vários tanques que ainda não tinham sido atacados. Então, obrigado pela dica à televisão russa, né? A briga entre o Kadyrov e o general Lapin aumenta de tom. A coisa está ficando preocupante. Os caras estão brigando diretamente entre si. A Rússia e a China estão ameaçando destruir satélites em órbita, satélites comerciais americanos e até da Starlink. Mas será que eles têm como fazer isso? Vamos dar uma avaliada nisso daí. E finalmente vamos falar sobre o discurso do Putin que ele fez ontem num programa lá na Rússia e que falou um monte de asneira, como é normal, né? O que não é asneira é mentira. Vamos ver esses assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Vladimir Xandão, Zidane e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, parece um dia relativamente tranquilo lá na Ucrânia. Inclusive, de ontem para hoje não teve nenhuma grande mudança aqui nas linhas de frente. Ou seja, parece que a coisa está numa certa pasmaceira. Isso geralmente é indicação de que vem coisa grave por aí nos próximos dias. Vamos ficar aguardando isso daí, né? O que a gente teve de novidade ontem, eu cheguei a falar para vocês desse incêndio lá em Shakhtarsk, lá em Donetsk, é onde está essa chamazinha aqui no mapa, é bem aqui na retaguarda, bem dentro da área dominada pelos russos desde 2014. Os ucranianos atacaram isso antes de ontem à noite, uma estação de trem ali na região, e atingiram um trem com combustível, né? O trem pegou fogo, explodiu a região ali, e isso causou uma série de problemas, e eu falei ontem mesmo que os russos fizeram rescaldo, apagaram o incêndio, e aí, de novo, depois, ontem ainda, voltou a pegar fogo na região. Eu não sabia se tinha sido um novo ataque ucraniano ou se havia sido o fogo que retornou, né? Eventualmente acontece isso, com incêndio o fogo retorna. A gente sabe agora o que aconteceu exatamente, né? Isso daqui foi obra deste rapaz aqui, que é o correspondente do canal Rússia 24, o Boris Maksudov. Ele filmou um reporte logo depois da explosão à noite, na manhãzinha de ontem, e aí ele mostrou, olha só como é que foi ele mostrando aqui. Eu vou tirar o som porque ele está falando em russo, não adianta, a gente não vai entender, mas tá vendo? Ele mostra, olha só, tem um monte de tanque aqui ainda, olha só, que coisa, tem um monte aqui, que bacana, né? Enfim, e ele mostra exatamente onde foi o impacto do dia anterior e onde estão os tanques novos, né? Ele vai caminhando ali, daqui a pouco ele vai mostrar deixa eu avançar aqui para a gente não perder muito tempo. Ele mostra um monte de tanque novinho, zerado, olha lá, tudo certinho, e depois ele vira a câmera, olha lá, e mostra, foi aqui que vocês acertaram, tá vendo? Vocês acertaram aqui e os tanques estavam todos para cá, né? O pessoal da artilharia ucraniana agradeceu, vai mandar uma caixinha de chocolate para ele depois, mas por enquanto mandou só alguns HIMARS mesmo para acabar de resolver o problema, né? Curioso como é que essa ânsia russa de reportar as ações na linha de frente, realmente isso causou danos aos russos desde o primeiro dia da guerra na Ucrânia, né? E o pessoal é muito descuidado. Veja, não é que não tenha acontecido coisa similar com a Ucrânia também, tá? Os ucranianos também já tiveram alguns episódios de pessoas que filmaram ataques russos, e isso acabou dando informação para os russos fazerem um novo ataque, coisa e tal. Isso já aconteceu na Ucrânia. Mas é muito maior do lado da Rússia. Por quê? Porque a Rússia tem esse esforço enorme de propaganda, de tentar colocar para a população russa como eles estão ganhando e coisa e tal. Enfim, acabou gerando esse problema aí, né? Teve um outro depósito de munição também em Donetsk que foi atingido de ontem para hoje, então isso aqui é uma explosão ontem à noite, não é no mesmo lugar ali, a gente não tem a posição exata de onde foi isso daqui, mas dá para ver que é um depósito de munição porque está tendo detonação secundária, tá vendo? Dá para ver os projéteis explodindo aqui,
ou seja, isso aqui não é depósito de combustível, isso é um depósito de munição. Bom, fora isso, não teve nenhuma grande mudança na linha de frente, nada, nenhuma ação ofensiva significativa. É lógico, se você olhar aqui, tem um monte de bolinha com arminha, que quer dizer que houve contato, né? Houve briga entre tropas russas e ucranianas, mas no final das contas nada assim significativo, nenhum avanço significativo. A gente sabe que ontem também os russos mais uma vez tentaram avançar até os Erebets, mas acabaram perdendo mais uma vez. Aquela história, na verdade, esses avanços que eles estão fazendo, eles estão jogando para a linha de frente os recrutas novos, e os recrutas morrem, e daí, mas isso impede que o exército ucraniano consiga chegar perto de Kremina. Eles continuam avançando de qualquer forma, mas dificulta o trabalho ucraniano, esse tipo de coisa, né? Estão realmente usando, literalmente usando os rapazes como bucha de canhão, né? Bom, então a gente tem alguns depoimentos colhidos aqui em canais de Telegram russos para dar uma noção para a gente como é que está a situação nessas frentes, né? E, por exemplo, aqui é um canal russo chamado 13º, ele diz que a situação em Kherson é muito ruim. Rapazes, não coloquem muitas esperanças que Kherson não será rendida, né? Não acredite em nada disso. Existe muita coisa, ele chamou aqui wild shit going on. A defesa territorial em Kherson e Zaporizhia é uma história mais ou menos assim. Ao invés de ter uma defesa territorial, você pode acabar armando o inimigo, né? Ou seja, o que ele está falando? Ele está vendo que os russos vão ter que retrair de Kherson mesmo. Por quê? Porque se deixarem para a última hora vão acabar armando o inimigo, como aconteceu em Izium, né? Izium, aquela cidade lá no leste, quando os ucranianos retomaram a cidade, os russos tiveram que sair correndo com tanta velocidade, na chamada Operação Barata Voa, que os ucranianos acabaram pegando uma grande quantidade de munição, de tanques, de equipamentos. Então, ou seja, o que ele está falando aqui, não ter tanta esperança assim, talvez Kherson tenha que ser mesmo cedida e tem que ser evacuada para evitar armar os ucranianos, né? E ele fala outra coisa aqui interessante: na região de Donbás todo mundo estava feliz de nos ver, aqui os inimigos estão em todo lugar. Ou seja, o que ele está falando aqui? Essa ideia de que em Donbás as pessoas estavam felizes de verem os russos é lenda, tá? Não estavam não, mesmo em 2014. Em 2014 até teve uma aceitação um pouco maior, porque a Ucrânia estava passando por uma convulsão, estava passando por uma briga física grande, né? Mas rapidamente o pessoal ali do Donbás percebeu que a realidade da ocupação russa é muito pior, ainda mais com o desenvolvimento da Ucrânia nos últimos anos, o acesso agora à comunidade europeia. Já acabou essa história do pessoal de Donbás querer entrar para a Rússia. Nunca teve isso de fato, mas o pouco que tinha de pessoas ali que ainda achavam vantajoso em Donbás. Então esse negócio de que em Donbás o pessoal era tranquilinho, isso é mais lenda russa do que qualquer outra coisa. Mas o que ele está dizendo de qualquer forma é que se em Donbás o pessoal estava tranquilo com os russos e coisa e tal, aqui em Kherson não. O pessoal não quer o russo, que os inimigos estão em todos os lados. Então, ou seja, o que ele está colocando é esse aviso aí que a situação lá, na visão dele, não está muito boa. Um outro aviso aqui, um reporte de Kherson: o inimigo não está tomando ações ofensivas. Lembra, isso aqui é um telegram russo, então o inimigo aqui no caso é a Ucrânia. A Ucrânia não está tomando ações ofensivas, mas é digno de nota que eles recentemente começaram a usar o HIMARS com Shrapnel. É o M30A1 que a gente falou um tempo atrás, aquele míssil do HIMARS, que ele explode no alto e espalha um monte de projétil de tungstênio, né? Bolas de tungstênio, ele fala aqui, e isso é muito bom para atingir posições não blindadas e tropas, né? Realmente acaba fazendo um estrago esse tipo de coisa, e sim, os ucranianos estão usando isso lá em Kherson, né? E o Kadyrov, você lembra, recentemente o Kadyrov teve uma base dele destruída aqui numa pequena cidade aqui em Kherson, na margem esquerda do Dnipro. Kairi, o nome da cidade. É mais aqui para baixo, Kairi. Essa cidadezinha aqui. E a gente falou sobre isso, mostramos a cidade, o local todo destruído. Acho que tem a imagem aqui também. Essa imagem aqui era uma escola que os Kadyrovitas estavam usando como base deles, e foi atingida
com HIMARS e houve muitas mortes e muitos feridos, né? Isso daqui, eles estão falando aqui o resultado final na visão dos russos, tá? O pessoal até alega aqui, olha só, isso parece pouco perto do que foi, né? Mas enfim, muitas pessoas sabem do início dessa semana, quando as unidades kadirovitas foram bombardeadas. Isso aconteceu na região de Kherson. E as operações de resgate no local foram completadas e existe uma lista de mortos e feridos. 23 soldados foram mortos e 58 feridos. Desses, 4 seriamente feridos, eles não estão em perigo de vida, e depois ele disse para dar os pêsames, né, às famílias dos combatentes e coisa e tal, e tenta falar que não, porque essas perdas chechenas foram parte de uma participação numa jihad e coisa e tal, contra as forças do mal, e aquele negócio todo, que nós estamos morrendo do jeito de que Alá, né? Enfim, esse pessoal. E durante esse ato, fizemos um ato de retribuição em que matamos 70 ucranianos. Lorota, o pessoal não consegue nem... Lembrando que é lógico, né? Isso aqui, o original foi escrito em russo, eu já estou traduzindo aqui já é a tradução do original em russo, né? De nossa parte, nós vamos sempre tomar conta das famílias dos nossos irmãos mortos e coisa e tal. Enfim, o Kadyrov está muito chateado com a história toda e não acreditem nesse número de só 23 mortos, foi muito mais do que isso. Ele está tentando minimizar as perdas o quanto possível, né? O fato é, os Kadyrovitas sempre foram tratados como combatentes especiais, nunca foram para a linha de frente, né? Tipicamente eles ficam na retaguarda, evitando que os russos possam recuar da linha de frente, né, matando os russos que recuam. Então, por isso tem poucos mortos Kadyrovitas no final das contas, porque eles não vão para a linha de frente. Eles ficam só lá no TikTok dando tiro para um lado, para o outro e coisa e tal. Infelizmente, eu ouvi dizer que a audiência do TikTok, o número de vídeos publicados no TikTok até deu uma caída com esses Kadyrovitas mortos aqui, né? Enfim, uma coisa curiosa, né? O Tendar está falando aqui que se você seguir as transmissões de rádio russas, você vai pegar a seguinte informação. A visão tática russa em todas as frontlines, né, em todas as frentes ativas, é para entrincheirar e esperar por tempo ruim. Ou seja, eles não têm expectativa de fazer grandes ofensivas e esperam exaurir os ataques ucranianos. Ou seja, esperam que o tempo ruim impeça que os ucranianos consigam avançar, né? Isso é uma coisa que faz sentido. As tropas novas que estão chegando agora são tropas verdes, eles sabem tentar atacar com esse pessoal. Vai acontecer o que está acontecendo ali na região de Kremina, o Kreminá, na verdade a pronúncia é Kreminá, e vão acabar morrendo eles se botarem em combate. Então a melhor esperança para eles é conseguir se segurar em trincheiras e coisa e tal, mas mesmo isso eles não vão ter muita chance de fazer não, né? E isso é a mesma opinião que diz a inteligência britânica, que diz que devido à preparação ruim das tropas novas, as forças russas estão em defensiva na maior parte das frentes ucranianas. Ou seja, é aquilo que eu falei, não quer dizer que não vai haver algum choque em algum lugar ou outro, sempre vai ter uma patrulha que encontra com o inimigo e vai ter alguma ação ali, mas são ações pontuais, não há nenhum grande avanço sendo feito neste momento, e disso daqui a gente tira que inclusive ali em Bakhmut, onde os russos ainda estavam tentando avançar, mas andaram perdendo muito terreno, também a coisa deve ter estacionado, né? E finalmente uma última mensagem aqui no Telegram russo falando sobre Starobilsk. Starobilsk é essa cidade aqui em Luhansk. Ela é uma cidade que está bem na retaguarda russa, é uma cidade que os russos usam como um hub de logística, né? Daqui vai muita coisa para Svatov, para Kreminá e para outras regiões aqui de Luhansk e Donetsk. Como a gente já falou para vocês, essa área toda aqui os russos não estão fazendo muita questão de defender. Estão defendendo, lógico, não querem entregar de graça. Mas aparentemente o planejamento deles de longo prazo não inclui ficar com essa região aqui. E é curioso que o pessoal está falando lá sobre justamente o quão ruim está a situação, né? E aqui é o Alexander Harchenko, que é um correspondente de guerra também russo que está reportando. Então, de novo, isso aqui é Telegram russo, né?
Os ucranianos controlam muito melhor as mensagens, a gente tem muito menos informação do lado ucraniano, né? Então ele fala aqui, ó, nós tivemos uma oportunidade única e ficamos uma semana inteira nas linhas do norte, nas linhas de defesa do norte, né? Felizmente a Rússia finalmente conseguiu fazer, colocar ativos nas tropas, ou seja, trouxeram um monte de conscritos novos ali, e estão se entrincheirando no chão, né? Ou seja, agora a tarefa principal é deter o inimigo, bem na linha do que a gente vinha falando. E os ucranianos estão constantemente atacando, eles usam janelas de oportunidade, mas muito em breve os campos vão estar molhados, né, com as chuvas, e ofensivas serão possíveis apenas nas estradas. A presença de estrangeiros é notada, né? Veja, a gente já falou sobre isso, né? Existe uma legião estrangeira entre os ucranianos? Existe, um monte de gente, até brasileiro, tem lá lutando na Ucrânia, né? Alguns chegaram a falecer, infelizmente, ainda tem brasileiro lutando lá na legião estrangeira, mas é um número muito pequeno. Essa visão de que tem poloneses ou tem estrangeiros nas forças ucranianas é muito preconceito dos russos, de achar que estão lutando contra a OTAN, essas coisas. Não, estão lutando contra a Ucrânia mesmo. Tem uma legião estrangeira ali? Tem, mas é pouca coisa, né? Periodicamente, a transmissão de rádio do inimigo, ou seja, da Ucrânia, consiste em 30% línguas estrangeiras e caucasianas, né? É necessário prestar atenção no número de problemas. A retirada de Izium teve um impacto negativo na moral das unidades e tem casos de não compliance, ou seja, muitos soldados se recusando a participar da guerra porque viram, né, estão morrendo, então realmente não querem participar, né? Aí ele fala que as autoridades não estão conseguindo resolver isso daí, não estão conseguindo convencer eles a participar da guerra. É aquele negócio, né? O Putin decretou até prisão para essas pessoas que não querem participar da batalha. Mas chega uma hora que o cara fala, não, eu fico na prisão. Beleza, prisão tá de boa para mim. E daí não resolve o problema dos russos, né? A parte dos mobilizados acredita que não vão participar em batalhas. Isso é uma ilusão perigosa. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a maior parte do pessoal conscrito que acabou de chegar chegou com a ideia de que não iam participar diretamente da batalha. Provavelmente o pessoal no recrutamento falou para eles, não, vocês vão ficar na retaguarda, só para ajudar, não vão participar de batalha. E não é isso não. Vai participar de batalha sim, né? Os comandantes estão tentando arrumar um jeito de proteger os recrutas, colocando eles na segunda ou terceira linha de defesa. Eles não são enviados para ataque, mas alguns, lógico, chegam na linha de frente. Na verdade, o que a gente sabe é que não, eles estão sendo mandados para o ataque sim, né? Isso aqui é porque provavelmente o comandante não quis falar para o cara que estão sim sendo colocados no ataque, né? Aqui a continuação, as tropas russas ali são mistura da unidade central, né, russa e do distrito ocidental, né? Muitos deles nunca trabalharam de ombro a ombro antes. Então, tem muitas dificuldades em coordenar as ações. O comando, em particular, o coronel Lapin, literalmente vai para a linha de frente todo dia para estabelecer interações, né? Viagens para a linha de frente nem sempre terminam bem. Um pouco mais de uma semana atrás, os ucranianos bombardearam, né, um comando armado, um veículo armado de comando, e tivemos que voltar com pneus vazios, né? Em outra ocasião, tivemos que deixar o local lá na linha de frente e depois de 30 minutos teve um bombardeio muito grande ali, depois de 30 minutos que eles saíram do lugar, né? Então, ou seja, o que ele está falando aqui é justamente um pouco mais daquilo que a gente já tinha mencionado. Os russos estão trabalhando em defender-se e em esperar o tempo ruim para impedir que os ucranianos consigam fazer ofensiva. Como está tudo calmo do ponto de vista da linha de frente ucraniana também, pode ser que os ucranianos tenham resolvido esperar agora passar a Rasputitsia, que é a período das chuvas e da lama e coisa e tal, para fazer só ações agora no inverno, quando o chão endurece. Pode ser que seja isso, ou pode ser que essa calma toda seja justamente os ucranianos se preparando para alguma contraofensiva final antes do período molhado lá, antes das chuvas de outono por lá, né?
Bom, aqui no Instituto para Estudo da Guerra, eles falam sobre a questão do discurso do Putin, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, e falam que sobre a questão dos satélites também, dos russos ameaçando atingir satélites comerciais. Como a gente vai falar em detalhes sobre isso daqui, eu não vou entrar em muitos detalhes na análise deles aqui. Um ponto importante, a gente falou sobre isso ontem, né? A briga entre o Prigozhin e o Lapin. O Lapin é o comandante do exército russo, o Prigozhin do grupo Wagner, e também o Kadyrov agora também tá nessa briga, também criticando muito fortemente o Lapin lá, né? Então ele fala aqui, ó, caro amigo Prigozhin, que é um guerreiro natural, nasceu um guerreiro e não sei o que lá. No entanto, com relação ao general Lapin, nos últimos dias eu tenho tentado estabelecer contato com ele através dos meus comandantes de forças especiais, mas meus rapazes não conseguem achá-lo. Um comandante na posição dele não deveria manter contato com seus colegas. Eu quero falar com ele sobre o recente breakthrough, né, recente avanço ucraniano em Terni, Trotsky e Ampolova. É aquela história que a gente comentou para vocês, que os russos chegaram aqui, depois que os ucranianos já tinham tomado essa parte, os russos chegaram a tomar novamente até esse rio Zerebets, mas aí os ucranianos conseguiram novamente avançar, né? E por todo um dia as forças lá não conseguiram achar os guerreiros do Lapin. E, enfim, ele está criticando o comando russo, o comando do exército russo de forma muito, muito forte, e isso é algo que está criando uma tensão muito grande, né? Aquele negócio, virou uma briga entre os comandos ali. O Putin quis fazer uma guerra, chamando os amigos para serem comandantes, aí os amigos estão começando a brigar. Agora que a coisa ficou ruim, enquanto estavam conseguindo avançar alguma coisa, estava tudo bem. Quando começa a ter problema, quando começa a ter que recuar e coisa e tal, fica um jogando a culpa no outro, né? Bom, eu já falei sobre isso ontem, que a mídia ocidental recebeu mais de 1000 páginas de documentos militares deixados num bunker de comando em Balaklia, na Ucrânia. Balaklia é essa cidade aqui próxima a Izium. Foi aqui que começou a grande contraofensiva ucraniana, que acabou liberando Kupiansk, Izium, Lima, toda essa área aqui. Começou com a derrubada de Balaklia. E esse aqui é o bunker do comando lá na região. E eles identificaram, eu acho que tem aqui esse aqui é onde era a região. E eles conseguiram pegar um monte de informações lá, né? Saiu uma coisa na Reuters sobre isso. A gente falou ontem que iria sair, saiu já agora o assunto. E tem, por exemplo, todo o comando, né, de como é que é a linha de comando até a região do grupo ali, do coronel que estava responsável por Balaklia, né? Então isso daqui, e tem mais as informações aqui de como era a estrutura do exército russo ali naquela região. Eles falam sobre uma série de coisas aqui, e o principal que ele fala justamente é sobre o quanto pouca gente ele tem para comandar, o quanto está faltando gente, está faltando equipamento. Aí ele fala que receberam, depois de muito reclamar a falta de equipamento e coisa e tal, eles receberam 3 quadcopters, 3 drones, né? E dia 20 de julho, mas eles não estavam prontos para voar, porque tinham que instalar o software e não sei o que lá. Enfim, falam também sobre como é que eles faziam para torturar os ucranianos. Então tem informação de tortura dos ucranianos lá. Se você pegar aqui a estrutura, né, que ele coloca aqui, ó, você tem aqui o chefe de inteligência, que era um major que justamente fazia, 2 majores, na verdade, que justamente eram responsáveis por esse tipo de tortura ali na região, né, de interrogar as pessoas, né. Então, bem interessante esse artigo, muita informação sobre isso. Esse livro foi encontrado, esses documentos foram encontrados junto de um forno, em que foram, aqui ó, tá aqui o forno, eles foram jogados para serem queimados nesse forno aqui, devia ser um aquecedor e coisa e tal, mas acabou que não pegou fogo. Os russos jogaram tantos documentos no forno para queimar tudo, que não queimou tudo. E daí os ucranianos conseguiram pegar essa documentação. Isso certamente vai ser muito importante para ter uma noção de como é que está as tropas russas, né? E também para, no futuro julgamento por crimes de guerra, responsabilizar essas pessoas, né?
Segundo eles falam também, o outro problema era esse, né? Era muito pouca gente. Segundo ele, alguns batalhões estavam com menos de 200 pessoas, 20% do efetivo apenas operacional, né? E aquele negócio, tipicamente, quando você tem uma unidade militar com menos de 50% do efetivo, ela já é considerada não pronta para combate, porque ela não consegue performar da forma correta, né? O correto nesse caso, quando você tem muitas mortes num batalhão ou numa companhia, é você levar esse pessoal para a retaguarda, reagrupar e juntar com outras companhias, outros batalhões que também estiverem com pouco pessoal. Aí você junta 3 ou 4 batalhões com pouca gente e forma um batalhão com gente suficiente. É a forma correta de se lidar com isso, mas aparentemente a Rússia não tem capacidade de fazer isso, porque ela não tem capacidade de pegar esse pessoal e jogar para a retaguarda para fazer essa reorganização. Então continuam essas pessoas lá em Balaklia até o dia que os ucranianos foram lá e retomaram a cidade, né? Uma reportagem aqui na Medusa mostra uma situação com um batalhão, um pelotão de russos recém-inscritos, né, os conscritos novos, que chegaram lá em Svatov e foram mandados para a linha de frente e foram totalmente dizimados. Acabaram totalmente na linha de frente, foram todos mortos. Então, mostrando aquilo que a gente falou ali atrás, né, que esse papo de que, não, eles não estão mandando os conscritos para a linha de frente, ficou na segunda ou terceira linha. Não, estão mandando sim. É realmente uma tristeza isso, e os novatos acabam morrendo, né, não tem jeito. Bom, saiu essa notícia aqui na RTP Notícias, eu não conheço esse site aqui, parece que é de Portugal. Ajuda a Ucrânia, democratas e republicanos começam a questionar apoio nos Estados Unidos, né? E eu não conheço essa mídia, não sei se é uma mídia tipicamente russa, mas isso aqui tem toda cara de propaganda russa de dizer que, não, os democratas e os republicanos já não estão mais querendo dar dinheiro para a Ucrânia, estão querendo cortar o ajuda e coisa e tal. E não, houve alguns fatos reais que aconteceram. Por exemplo, houve 30 deputados democratas fizeram uma carta para o Biden querendo que ele negociasse a paz com a Rússia, né? Negociasse a paz. É tudo que a Rússia quer. A Rússia quer negociar a paz porque ela sabe que não consegue ganhar militarmente, né? Então, 30 democratas fizeram isso, mas a coisa pegou tão mal para eles que eles retiraram essa carta, pararam de fazer isso. Por que pararam de fazer isso? Porque agora está chegando a eleição do midterm lá nos Estados Unidos. E o apoio à Ucrânia é enorme entre a população. Então, qualquer deputado que começar com um papinho de vamos negociar com a Rússia, vai perder a eleição. Então, o pessoal percebeu o problema, tirou a cartinha rapidamente. E a mesma coisa do lado republicano. O senador Kevin McCarthy, que pode se tornar o representante, o presidente da Câmara, né, seria o equivalente aqui no Brasil, o presidente da Câmara, né, o Speaker of the House, que é como eles chamam lá nos Estados Unidos, ele pode se tornar isso se os republicanos ganharem a maioria no Congresso lá. Ele falou que não vai mais dar um cheque em branco para a Ucrânia, que vão querer rever os financiamentos da Ucrânia e coisa e tal. Isso também pegou muito mal, por quê? Porque o pessoal começou a perceber que os democratas começaram a usar isso em material de campanha, e aí começou a perder ponto nas pesquisas dos republicanos, a ponto de outros aqui. É porque a Axios é uma mídia bem esquerdista, né? Então ela fala assim, os líderes do Partido Republicano estão divididos na ajuda à Ucrânia. Não, na verdade, o que a liderança do Partido Republicano falou é que não, que eles vão continuar apoiando a Ucrânia sim, porque nesse momento lá nos Estados Unidos é suicídio político você falar que não vai apoiar a Ucrânia nesse caso, né? Então virou uma guerra de narrativas, né? É lógico, os russos estão aproveitando isso para tentar botar medo. Olha só, os americanos podem estar cortando financiamento, mas na prática não tem isso não. Todo mundo que falou contra a Ucrânia lá perdeu popularidade muito rápido. A filhada do Putin fugiu da Rússia. Ela é uma jornalista ou atriz, agora eu confesso para vocês que eu não sei. O nome dela é Ksenia Sobchak. O motivo da fuga dela é porque parece que ela sofreu uma ação de busca e apreensão. Ela tem sido uma voz crítica da invasão russa à Ucrânia. Então tá explicado. Está explicado a ação do Putin contra ela de mandar invadir a mansão dela, né, pegar coisa lá, e agora a fuga dela, porque realmente nessa situação, ditadura é isso daí, né? No final das contas, quem fala contra o ditador acaba sendo perseguido.
O Putin fez um discurso ontem num evento chamado Valdai Discussion Club. Juntou um monte de jornalistas do mundo todo e ele fez um discurso e depois respondeu algumas perguntas. E é lógico, na mesma posição de sempre, falou que a Ucrânia não tem direito de existir. O que ele falou, na verdade, foi uma coisa ainda pior, né? Olha só. Ele está falando que isso não é uma paráfrase, né? Isso aqui foi literalmente o que o Putin falou. O Putin falou o seguinte: para ser honesto, eu agora imagino o seguinte, francamente, a única real e séria garantidor do Estado da Ucrânia, da soberania ucraniana e integridade territorial, só pode ser a Rússia, que criou a Ucrânia de hoje, né? Chega a ser cômico isso, né? A Rússia que está invadindo a Ucrânia, que está desmembrando ou tentando desmembrar pedaços da Ucrânia, ela que seria a garantidora do Estado ucraniano, isso não tem lógica nenhuma, isso é um absurdo completo, coisa que só faz sentido na cabeça de um ditador doente, né? Isso aqui foi um ato falho dele, né, durante o discurso lá. Nós tentamos... como é que eu vou traduzir isso para o português? Vou fazer o melhor possível, tá? Nós tentamos merdalhar as relações nossas, tanto com a liderança ocidental, dos países ocidentais, quanto com a NATO, né? E o gato especial de Kherson está falando aqui, né? Porque parece que ele tentou usar o verbo build, aqui está o verbo em russo, mas na verdade falou shit, né? Que é parecido, mas não é igualzinho, né? Então ficou, a frase final que ele falou foi essa daqui, acabou sendo um ato falho do Putin, né? Enfim, cada vez menos gente presta atenção no que o Putin fala e só deixa claro que, no final das contas, não há outra alternativa para a Ucrânia nessa guerra que não seja ganhar da Rússia. Não tem outra alternativa. Negociação não é alternativa, né? E nesse evento, a Folha de São Paulo mandou uma repórter para lá, daqui do Brasil, e essa repórter fez uma pergunta lá para o Putin sobre a eleição brasileira, e certamente a repórter da Folha estava esperando que o Putin falasse a favor de Bolsonaro, não que Bolsonaro é muito meu amigo, coisa e tal, mas o Putin não entregou o que ela esperava e falou que tem boas relações tanto com Lula quanto com Bolsonaro, o que é a infelicidade nossa, é o que eu digo para vocês. Por isso que o conflito da Ucrânia acaba não está sendo nem discutido aqui na propaganda eleitoral brasileira, na eleição brasileira. Esse assunto não está nem sendo discutido, por quê? Porque os dois têm posições similares, infelizmente, a posição errada de ambos, né? Então, ele ressaltou que continua achando que é importante o Brasil e coisa e tal. Quem se importa? O Putin acabou, Folha. Não tem significado nenhum mais ele. É só esperar o cara cair, né? E outra coisa que ele falou também nessa entrevista foi uma ameaça aos satélites do Ocidente. Então ele está falando que o Ocidente está apoiando a Ucrânia com satélites, mencionou inclusive a Starlink do Elon Musk, e ele falou que eles podem atingir satélites no espaço para evitar esse tipo de coisa, né? Que ele considera isso algo válido. E aqui fica aquele questionamento que a gente já fez, né? A gente sabe que os russos estão tentando o tempo todo um ataque cibernético para derrubar os satélites do Elon Musk. Isso é uma possibilidade. Se eles conseguirem um ataque cibernético, pode ser que eles consigam derrubar. Mas será que eles conseguiriam, por exemplo, derrubar fisicamente o satélite, lançar um foguete ou coisa e tal? E aquilo que eu expliquei para vocês. Na verdade, não. Até conseguiriam, mas seria muito caro, né? Um satélite da Starlink, a Starlink sobe um foguete, coloca 40, 60 satélites de uma vez só. Esses satélites ficam separados no espaço, né? Então não tem como destruir, teria que ser um foguete para cada um, para destruir todos eles, isso acabaria sendo muito caro para a Rússia fazer. A China chegou a falar até em usar bomba nuclear para derrubar satélite. Como? Você vai explodir uma bomba nuclear no espaço, vai dar fallout de radiação no seu próprio território e não, vai destruir um satélite e todos os outros. São 32 mil satélites previstos da Starlink, já tem, acho que quase 10 mil já. Não tem isso tudo não. Mas já tem bem uns 3 mil, 4 mil satélites da Starlink no espaço. Como que você vai... Uma bomba atômica vai explodir e vai destruir um satélite. Como é que vai resolver os outros, né? Existe uma lenda que eles poderiam usar um efeito... Eu esqueci o nome do físico que previu esse efeito, mas que é aquele efeito do satélite destruído. Os destroços daquele satélite acabam atingindo outros satélites e aí acabaria tendo uma destruição em massa de satélites. Basta você destruir um satélite que você destrói
todos eles, né? Mas é um efeito cascata que acontece. Isso tem até um nome, isso daí. Síndrome de Kessler é o nome, procurei aqui. Síndrome de Kessler é exatamente isso. Você destrói um satélite, daí os detritos dessa explosão atingem outros satélites, e aí dá uma reação em massa e todos os satélites são retirados. Só que, particularmente no caso dos satélites de baixa atmosfera, como os satélites do Elon Musk, isso não acontece. Por quê? Porque eles estão numa posição baixa que eles, pela gravidade, naturalmente cairiam para a Terra. Eles só não caem porque eles ativamente ficam corrigindo a sua órbita. Então, no que você destruir um satélite do Musk, por exemplo, os destroços deles vão ficar ali por algum tempo, mas vão tender a cair, porque eles estão numa órbita que não é uma órbita estável. E caindo, eles são queimados na reentrada na atmosfera e não tem problema, não geram o efeito ou a síndrome Kessler, né? Então, eu não vejo muito como os russos possam fazer isso. A única alternativa seria com um ataque cibernético, se conseguissem mandar, por exemplo, um comando para os satélites se jogarem na atmosfera. Isso seria uma possibilidade, mas fora isso, eu não vejo outra opção, não, né? Aqui tem também a mesma coisa do ponto de vista da China, ela também andou falando esse tipo de coisa. Os ditadores estão absolutamente apavorados com esse negócio de informação livre, né, informação distribuída. É isso mesmo, é para ficar assustado mesmo, porque informação distribuída e descentralizada destrói ditaduras. Ontem teve um discurso do Zelensky lá na Ucrânia, em que ele fez o discurso com um drone iraniano, falando sobre os problemas da falta de luz e coisa e tal, mas que como a Ucrânia vai conseguir resolver isso. Aquela visão que a gente deu ontem, pode ter sim falta de luz, isso vai acontecer, não vai ser uma vez só não, vai ter várias vezes, mas é muito pouco provável que isso seja algo que realmente incapacite a Ucrânia, né? E finalmente, para a gente encerrar aqui, algumas pessoas me perguntaram o seguinte: eu quero ajudar a Ucrânia, como é que eu posso fazer? E eu vou dar dica, que eu vou dar 3 dicas de como vocês podem ajudar a Ucrânia com pessoas legítimas. Por quê? Porque o fato existem muitos sites, muitos perfis que pedem doação para a Ucrânia, que você não sabe se realmente aquela doação vai para a Ucrânia, né? Então eu vou indicar 3 sites com perfis diferentes. Primeiro é o do Dimko Jutenko, que é um rapaz de Lviv, ele mora em Lviv, e ele se inscreveu no exército junto com vários colegas dele, mas como ele não tinha experiência militar prévia, ele ainda não foi chamado pelo exército ucraniano. Os colegas dele todos foram, então ele conhece muita gente na linha de frente, e aí o que ele faz? O pessoal manda dinheiro, ele compra mantimentos, compra cigarro, compra Starlink, compra um monte de coisa para entregar para os amigos na linha de frente. Ele tem contato direto com esse pessoal. Como ele está em Lviv, é relativamente isolado, né, da linha de frente, ele consegue fazer isso, mas ele pega as coisas e leva lá na linha de frente para entregar para os amigos, né? Então é um cara que está disponível, ele fala inglês, você pode conversar com ele, ele tem a chancela de várias outras pessoas. Então, assim, eu gosto de doar desse jeito, gosto de doar para pessoa física. Eu acho que pessoas físicas são mais capazes de fazer uma doação, de serem efetivas, do que grandes organizações ou estados. Então, eu sou um que dou para ele com frequência. O site dele tá aqui o perfil dele no Twitter, Jin0KQ. Toma cuidado, porque volta e meia tentam criar perfis impersonando ele, né? E o site de doação dele é esse daqui, Dzinga's Paw, pata do Dzinga, né, que é o cachorro dele, e aí ele bota algumas formas para você doar. Você pode mandar por PayPal, transferência bancária ou cartão de crédito. Desses aqui eu só consigo mandar por cartão de crédito. Eu tentei mandar pelo PayPal, não consegui. Não sei se tem alguma restrição do Brasil para lá, enfim. Mas, de qualquer forma, fica a dica para vocês, se quiserem doar. Ele é um ucraniano, é uma pessoa que está realmente ajudando nessa guerra. Se você gosta de doar para pessoa física, eu acho que é o ideal, né? Outra alternativa é você doar comprando produtos, né? Então o Saint Javelin, que é uma loja que fica no Canadá, mas é ligada a ucranianos e manda o dinheiro, todo o lucro que eles obtêm com a venda de camisas, eles mandam para lá. Essa camisa minha, por exemplo, tá aqui nesse site, Saint Javelin. Tem aqui camisas, tem aqui, essa camisa aqui, só que a minha é preta, essa daqui é azul, né? Mas tem vários modelos de camisa, de merchandising, enfim,
bandeiras e tudo mais. Então você pode entrar aqui, olha só, aqui para o Brasil, o preço é um pouco salgado, $40 essa camisa, ou seja, aqui no Brasil daria uns R$200. A camisa é boa, tá? A qualidade da camisa é boa, mas é lógico, uma camisa de R$200 é uma coisa cara para a realidade brasileira, mas lembra, você está ajudando a Ucrânia, esse é o principal foco da loja. E chega aqui no Brasil, tá? Demorou um mês para chegar a camisa, porque eles mandam por correio normal, e aí correio normal demora muito para sair do Canadá e chega aqui, demora muito, mas chega, funciona, tá? Então se você quiser ajudar comprando merchandising, essa loja também é uma loja legítima, é aquele negócio que eu falo para vocês, tem um monte de loja aí que não dá dinheiro não, que fala que dá, mas não dá, essa daqui a gente sabe, a gente tem referência de que ela realmente ajuda. E por final, tem o próprio governo ucraniano, ele fez esse site u24.gov.ua, que você pode doar, e aqui é aquele negócio, você vai estar doando para o governo. Eu cheguei até a doar para cá por um motivo simples. Uma das coisas que eles permitem é você doar em criptomoeda, e os outros não permitem esse tipo de coisa. Então, isso aqui é uma alternativa. Qual a vantagem que você tem nesse site aqui? Você pode doar com um destino esperado. Eu quero doar, mas eu quero doar só para ajuda médica, não quero dar armas, não quero doar para armas. Ou para ajudar a reconstruir a Ucrânia, né? Ou então defesa e retirada de minas, que seria justamente comprar armas e coisa e tal, né? E aí você escolhe o que você vai fazer, você pode pagar também com cartão de crédito, transferência bancária e criptomoedas. Então permite que você pague com cripto. O lado negativo aqui é que você está dando dinheiro para um governo, né? Mas, assim, eu acho que é perfeitamente válido. O governo da Ucrânia tá claro que está realmente empenhado nessa guerra, e então qualquer doação é importante. Então, esses são os 3 pontos de doação que eu recomendo. Eu vou deixar os links na descrição desse vídeo, tá? Desses 3 sites que eu estou indicando aqui. Existem outros sites, é lógico, eu não estou dizendo que todos os outros são falsos, não, tem um monte de gente com estruturas legais para doação e coisa e tal. Eu estou dizendo que esses aqui são 3 que eu pesquisei, que eu corri atrás, que eu doei pessoalmente, e lógico, para fazer isso eu procurei ver com calma antes de doar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.